Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Com certeza está tudo bem, né? Depois da vitória do Vascão ontem, 1-0. E, galera, vambora. Não vou demorar muito, vamos logo pro título do vídeo, que é o seguinte, cara, obviamente, após uma vitória, o torcedor ele procura o herói. Obviamente, tá todo mundo falando do Payet, do primeiro gol do Payet com a camisa do Vasco. Ontem eu até destaquei isso no vídeo pós-jogo, caso você não tenha assistido, vá lá e assista. Mas, cara, eu acho que pro Vasco conseguir o prêmio dessa temporada, que qual é o prêmio dessa temporada? É a gente fugir dessa possível segunda divisão, né? Eu acho que pra isso, cara, o Vasco vai ter que resolver um problemão que a gente tem no nosso time. E talvez a gente esteja começando a encontrar a solução. Eu falo do lado direito. O lado direito do Vasco, que me preocupando há bastante tempo. Aliás, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já está com dor de cabeça no lado direito. Eu lembro que naquele jogo que a gente venceu o Atlético Mineiro por 2-1, o Puma entregou ali no final do jogo, cara. Quase a gente tomou o gol de empate. Por nossa sorte, o Atlético Mineiro perdeu o gol. Ou seja, o problema no lado direito, cara, existe desde sempre. Desde sempre, tentamos com o Puma, tentamos com o Robson Bambu e nada vem dando certo. Mas eu gostaria de destacar hoje, cara, repito mais uma vez, se o Vasco quiser continuar na primeira divisão, ele vai ter que resolver o problema do lado direito. E talvez o Ramon Dias tenha encontrado uma solução, que é o Paulo Henrique. Paulo Henrique ainda não vem demonstrando ser um jogador, nossa, espetacular, isso, aquilo. Mas, cara, eu acho que para resolver o problema do lado direito a gente precisa de um jogador apenas regular. Se o cara conseguir se regular, já é um grande avanço. Um grande avanço. Um jogador que saiba mais ou menos defender, um jogador que saiba mais ou menos atacar. E talvez o Paulo Henrique seja esse jogador. E ontem ele se destacou bastante. Bastante, cara. Porque ele praticamente fez um gol. Ele praticamente fez um gol com a camisa do Vasco ontem. Ele salvou a gente no momento onde estava o jogo 0-0. Vocês se lembram, quem assistiu o jogo vai se lembrar, que na hora que o jogador do Fortaleza iria chutar para fazer o gol, iria queimar roupa, provavelmente o jogador iria fazer o gol do Fortaleza, o Paulo Henrique conseguiu salvar a gente com uma frieza assustadora. Que talvez não, eu tenho certeza, o Puma Rodrigues não iria conseguir fazer esse tipo de corte. Então vamos embora para algumas estatísticas. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Segundo o SofaScore, a nota dele foi 7.1. Ele teve 83 minutos de jogo, um avanço. No jogo contra o São Paulo ele tinha jogado 73, ou seja, ele jogou 10 minutos a mais. E é isso, eu tinha até falado do Paulo Henrique semana passada. É um jogador que é difícil a gente ter uma conclusão sobre ele, porque ele ainda está pegando o ritmo de jogo com o Vasco, cara. Lembrando que ele jogou pouquíssimo esse ano, agora que ele tá tendo espaço dele. Jogou contra o São Paulo 73 minutos, jogou 83 minutos contra o Fortaleza, e assim a gente espera, que ele vai, engrenando. Cara, futebol não é assim, tu não pega o cara e bota, ele resolve. Não, ele vai engrenando, e ele tá engrenando no momento que o campeonato, tá chapa quente. Então eu já espero contra o Flamengo que talvez ele jogue um pouco mais, né? Então ele jogou 83 minutos contra o Fortaleza, ele teve um passe decisivo, ele teve 5 desarmes, 2 cortes, 7 duelos pelo chão ganhos, 1 duelo pelo alto ganho e 2 dribles corretos. Então, cara, é um jogador essencial hoje, talvez nesse momento que se a gente for olhar as opções, seja o melhorzinho, mesmo com pouco tempo de jogo que ele... os poucos jogos que ele vem jogando com a camisa do Vasco, né? Porque a gente pega as opções. A gente tem o Puma Rodrigues, definitivamente não dá. A gente tem o Robson Bambu, definitivamente também não dá. A gente tem o Gabriel Dias, que infelizmente teve uma lesão muito séria. Um jogador que, cara, talvez não tenha mais condições físicas de jogar talvez uma Série A, não sei, posso estar queimando a língua. Então, cara, a opção que a gente tem hoje é o Paulo Henrique. Na medida do possível, eu acho que ele vem demonstrando bom futebol. E, cara, é o jogador que eu tiro o chapéu hoje. Já falei bastante do Payet, vou falar do Payet daqui a pouquinho também, mais um pouco. Mas eu acho que o Paulo Henrique, cara, talvez seja o tapa-buraco pro Vasco continuar na primeira divisão, cara. Porque é um problema que o Vascaíno ele tá fritando com isso, cara. Ele tá fritando com isso nos últimos tempos e o Vasco ficar na primeira divisão se passa muito pra gente resolver essa deficiência pelo lado direito. O que vocês acharam da partida do Paulo Henrique? Não foi perfeito, até esqueci de falar, ele teve alguns erros ali, principalmente de lateral, ele errou uns 2 laterais simples, mas é isso, cara, é um jogador como eu falei pra vocês, o cara tá sem ritmo de jogo, vai oscilar bastante, talvez no próximo jogo contra o Flamengo, ou talvez no outro jogo a gente já tenha uma conclusão sobre o jogador, mas cara, toda a sorte do mundo pro Paulo Henrique, não é? Sobre o Payet, o destaque que eu dei pra ele ontem, eu continuo falando sobre isso hoje. Eu acho que ele, pelo meio campo, demonstrou que ele é um jogador que possa render mais. Mas é aquilo, cara. É uma dor de cabeça, talvez boa, pro Ramon Dias. Como é que ele vai fazer? O nosso trio de meio campo, ele é muito forte.
juntos, né? Não tô dizendo que individualmente os jogadores sempre se destacam, não. Ontem, pra mim, o Praxedes fez uma partida horrível. Mas, no geral, é isso. A gente tem Praxedes, a gente tem Zé Gabriel, a gente tem Paulinho Paula. Então, eu não sei como é que vai fazer, cara. Não consigo enxergar tirando um jogador pra botar o Payet. O Payet no meio campo, ofensivamente, ele pode ajudar muito o Vasco. Sim, ele pode ajudar mais na parte defensiva. Será que ele consegue ter o gás pra voltar, pra ir? Aí a gente já não sabe, né? Mas com certeza o Payet no meio campo, ele mostrou qualidade. Inclusive o gol dele saiu por ali, pelo aquele lado do campo, né? Pelo meio, puxou para a esquerda e chutou pro gol. Então vamos ver o que o Ramon Dias vai fazer, né? Mas talvez a gente esteja encontrando soluções. Talvez a gente não tinha esse jogador tão criativo ali no meio campo para ser esse cara que faça o gol. O Paulinho Paula, ele não é muito esse cara que faz o gol. Talvez o Payet seja esse cara. No lado direito, a gente tinha uma deficiência. Talvez a gente tenha encontrado o Paulo Henrique. Então são soluções que a gente vai achando ali ao decorrer do campeonato, né? Que o Ramon Dias está achando ali ao decorrer do campeonato. Mas a preocupação, cara, eu acho que outro ponto que passa muito, cara, é o Rossi, cara. O Rossi saudável iria ajudar muito a gente nesse momento. A gente não tem certeza ainda sobre qual foi a gravidade da lesão que ele teve ontem, né? Mas, cara, eu espero que seja algo bobo. Espero que o Rossi já esteja disponível para o jogo contra o Flamengo, porque é um jogador essencial, cara. Essencial. O Rossi bem, a gente pode ter as opções de jogar com o Peck na esquerda, de jogar com o Rossi na direita, ou então jogar com o Peck na direita e o Rossi entrar no segundo tempo e o Marlon Gomes na esquerda. O Ramon Dias pode fazer uma brincadeira, né? Mas sem ele, aí a gente já perde um ponto ali chave, principalmente para deixar o Vasco com um time ainda maior, quase um elenco, né? A gente tem opções no banco para substituir. Hoje a gente só tem um time titular e olhe lá. Rapaziada, vou botar aí na tela para vocês uma imagem, cara. Cara, quando isso aconteceu, eu fiquei desesperado, hein? A entrada de Puma no lugar do Paulo Henrique e o Miranda no lugar do Maicon. O Maicon, inclusive, fez uma ótima partida, né? Cara, qual foi a reação de vocês nesse momento, cara? Eu fiquei desesperado, mano. No momento que o Fortaleza tava em cima, eu falei, cara, agora vai moiar. Mas ainda bem que, cara, os deuses ajudaram a gente ontem. E mesmo com esse desespero, após isso acontecer, a gente conseguiu sair com a vitória. Tranquilo? Rapaziada, vou dar uma passada rápida agora sobre a situação do Maracanã, né? Que a gente fala, já foi meses e meses que eu falo sobre isso aqui no canal, né? A gente chegou mais ou menos numa definição do que vai acontecer nos próximos meses e pro ano que vem, né? E é o seguinte, galera, eu tinha falado pra vocês que o Vasco queria entrar nessa TPU, esse termo de permissão de uso provisório do Maracanã, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas aparentemente, como já tinha dito, o governo do estado deu preferência para a dupla Fla-Flu e renovou por 2 meses essa permissão temporária, né? Acho que o governo não quis ter uma dor de cabeça nesse momento de reta final do Campeonato Brasileiro, poderia... A situação da dupla Fla-Flu poderia ficar ruim ali, faltando 2 meses para o campeonato acabar, ou até 1 mês, né? Porque eu acho que o campeonato ele termina ali no final de novembro, posso estar enganado, no começo de dezembro. Mas aí o governo foi favorável para a dupla Fla-Flu. Mas para o ano que vem, né, vamos ter outra TPU, permissão de termo de uso temporário para o Maracanã. Aí sim, a do ano que vem, o governo falou que essa vai ter disputa. E a disputa que a gente sabe no momento para essa permissão temporária é de Vasco e versus dupla Fla-Flu, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas também a gente tem a previsão que ocorra a licitação finalmente do Maracanã no ano que vem. Aí sim, essa vai ser uma disputa um pouco maior, né? Que a gente tem o Vasco com a W Torres, a gente vai ter a dupla Fla-Flu e a gente tem também o consórcio que comanda lá o estádio de Brasília da Copa do Mundo, Mané Garrincha, né? Então, para licitação, vamos dizer assim, permanente de uso do Maracanã, aquela que vai ser de bastante tempo, essa a gente vai ter uma disputa maior. Mas a provisória, pro ano que vem, o Vasco finalmente vai conseguir disputar, né? Porque a gente teve essa provisória de 2 meses, mas é só praticamente para terminar o Campeonato Brasileiro desse ano, cara. Então, cara, é uma novela muito extensa, uma novela que tá dando muita dor de cabeça, cara. Muita dor de cabeça mesmo. E a previsão é que a gente continue falando sobre isso. O canal Complexo Vascaíno vai continuar falando sobre isso. E vamos ver as definições para as próximas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Tranquilidade? Próximo ponto, ingressos para Flamengo e Vasco estão esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais ou compra um monte de cambista, né? Só que vai pagar muito mais caro. Então, a gente vai ter um estádio lotado. Tenho certeza que muitos vascaínos vão estar presentes. E é isso, cara. Eu acho que o Vasco vai conseguir ir para esse clássico com a cabeça um pouco mais tranquila. Se a gente tivesse perdido pro Fortaleza, meu Deus do céu, cara. Ia ser um clássico muito tenso. Mas eu acho que o Vasco consegue jogar com um pouco mais de tranquilidade. Visando que a gente tá ali na disputa claramente para sair daquela parte ruim da tabela. Apesar de a gente estar fora da zona, a gente tem chances de voltar hoje, né? Que hoje o Santos joga e tal.
Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai fazer uma partida um pouco mais tranquila. Porque, cara, se você for olhar a tabela ali na parte de baixo, tá tudo muito embolado. Tá tudo muito embolado. Rapaziada, noticiazinha positiva também. Medel é absolvido pelo STJD pela expulsão contra o Santos e está liberado para enfrentar o Flamengo. Ou seja, a gente teve aquela confusão, né, do Medel ali com o Soteldo, aquela palhaçada que o Soteldo fez subindo na bola e tal. E ainda bem o Medel foi absolvido. Cara, o STJD fica procurando pelo em ovo, sabe? Umas coisas nada a ver, mas ainda bem que o Medel ele foi absolvido. E, cara, não sei o que o Ramon vai fazer mais uma vez. Porque o Michael fez uma partida muito boa ontem. Muito boa ontem. E, cara, e aí? Vai com o Michael? Vai com o Medel? O que faz? Aí depende do nosso técnico, né? Rapaziada, então é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo para vocês todos os dias. Então, rapaziada, é nóis, tamo junto e valeu, forte abraço.